Desemprego é ruim. Maior taxa de emprego na economia é bom, certo? Então, por que meu querido amigo trader, meu querido assessor de investimento, pessoal do mercado financeiro, ou até jornais que falam sobre economia, sempre falam o seguinte: olha, o desemprego aumentou, ou o desemprego diminuiu, e o payroll dos Estados Unidos está mais forte do que esperado, logo é esperado o aumento da taxa de juros. É, Se os Estados Unidos anunciam a criação de milhares de empregos, o desemprego abaixa, os salários aumentam, ah, e a bolsa cai, e os juros aumenta, parece um absurdo. Mas existe uma lógica econômica bastante clara sobre isso. Porque, veja, o mercado não está olhando apenas para os empregos criados hoje. O mercado está tentando descobrir o que um banco central do seu país fará amanhã. E se for o desemprego dos Estados Unidos, todos os mercados estão de olho nisso. Sejam muito bem-vindos ao Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. Neste canal nós tratamos a economia como ciência, divulgação científica de economia, onde eu trago temas do debate público para esmiuçá-los, utilizando tanto a teoria econômica ortodoxa e as contribuições heterodoxas, para que vocês possam entender o que realmente se pensa nas ciências econômicas. E hoje eu quero explicar por que indicadores como o payroll dos Estados Unidos ou as taxas de desemprego de diferentes países, como isso altera, de fato, ou impacta os mercados de ações, né, a bolsa, o dólar, né, no caso de outros países, no caso do Brasil, o Bitcoin, o ouro, a prata, o petróleo, o juros futuro. E o raciocínio começa no mercado de trabalho. Porque, veja, pessoal, quando uma economia está fraca, existe uma persistência ou uma expectativa de aumento de desemprego. Por quê? Porque desemprego em macroeconomia não é apenas a ideia de que as pessoas não têm emprego. Desemprego também significa, no sentido mais amplo, máquinas e equipamentos industriais parados, ou seja, capacidade ociosa. Se eu tenho capacidade para construir 1.000 carros por hora, tendo 4 máquinas, eu desativo uma máquina, eu vou produzir só 750 carros, alguma coisa do tipo. Ou imóveis comerciais, imóveis residenciais parados, isso também é capacidade ociosa. Isso é capacidade produtiva disponível que não é utilizada. E aí eu incluo também trabalhadores que estão dispostos e querendo trabalhar, mas não encontram empregos. Nesse cenário, um aumento da demanda, né, das pessoas querendo comprar mais, né, facilitando o que eu quero dizer com o aumento da demanda, tá? Nesse cenário, um aumento da demanda, da intenção de compra das pessoas, ou da capacidade de compra das pessoas, pode fazer as empresas terem que produzir mais, e isso pode fazer as empresas apenas tomarem decisões simples de, olha, uma máquina está desligada, liga a máquina. Ou eu tenho caminhões suficientes para fazer todas as entregas. Ou eu tenho trabalhadores, não tenho trabalhadores suficientes, mas todas as máquinas, equipamentos, escritórios, está tudo disponível, só contratam mais. E isso normalmente não gera aumento de preços, porque os custos já estão distribuídos. Mas, quando o desemprego já está baixo, quando não há trabalhadores o suficiente para serem contratados, o que pressione os salários, ou aumentar a quantidade de trabalhadores fará a empresa ter que precisar de outros investimentos, mais escritórios, uma quantidade relativa maior de máquinas, equipamentos, computadores, esse tipo de coisa, as empresas começam não só a disputar trabalhadores, mas também ter que colocar mais dinheiro para aumentar a produção. Os salários sim podem subir, mas os preços que as empresas conseguem vender vão encontrar um limite. Vale a pena eu produzir mais? Ou vale a pena só eu aumentar o preço? E novos aumentos de demanda podem aparecer em menos produção e mais preços. Porque não vale a pena eu tomar a decisão de aumentar a produção. E essa intuição básica por trás da curva de Phillips, que ela não diz que desemprego baixo sempre causa inflação. Não, não é isso. Por quê? Na versão moderna, né, que Samuelson e tal, mas se você, que na versão passou por Samuelson, depois foi para Friedman, Phelps, se eu não me engano, não é que pela curva de Phillips, né, que teoricamente, né, foi a primeira a encontrar a correlação entre desemprego e inflação, inversamente proporcional, é que é o seguinte, quando você tem um aumento da inflação, você consegue mascarar os custos das empresas e, teoricamente, as empresas têm mais espaço para contratação. E isso faz com que, no curto prazo, você tenha um aumento da inflação e você tenha uma diminuição do desemprego. Tá? Mas,
Na versão mais moderna ou mais madura da curva de Phillips, é evidentemente que você tem o impacto do câmbio, do petróleo, dos impostos, choque de oferta, que também pode aumentar preços, tá? Ou também diminuir, né, os preços, se o choque da oferta for negativo. Mas o mercado de trabalho, é, as estatísticas sobre o mercado de trabalho ajudam o Banco Central a estimar se a economia está aquecida ou se existe um risco de pressão inflacionária. E é por isso que o payroll importa. É por isso que a taxa de desemprego do Brasil importa. E veja, quando o número de empregos vem acima do esperado, das expectativas, o mercado interpreta que a economia continua forte demais. No caso americano, se o payroll vier acima do que o mercado estava esperando, o Fed ah, não vai ter muito espaço ali, tá? Porque se a economia americana está muito aquecida, o Fed não vai ter espaço para reduzir juros. Mas o número não importa sozinho, é necessário essa parte teórica. O que importa é a diferença entre o número divulgado e aquilo que o mercado estava esperando, de fato. Porque se o mercado esperava coisa de 100 mil empregos e aparecem 200 mil, o resultado, a economia está muito mais aquecida do que esperado. Se esperava 300 mil e aparecem 200 mil, ela está resfriando. E o resultado pode ser considerado fraco. Não é um número em absoluto, é a tendência, é a conjuntura. Porque não é apenas o dado, é a surpresa do dado, de fato. Porque se o Federal Reserve, por exemplo, já esperava que a economia está muito aquecida, em que você tem uma produção muito próxima do máximo que a economia consegue produzir agora, e aí vem um número que de fato você está tendo desemprego, esse tipo de coisa, então parece que a economia vai trabalhar um pouco capacidade ociosa, então você tem um espaço para manter os juros, para rever a tendência futura, esse tipo de coisa. E por que é importante saber a teoria? Para você não cair na besteira de achar que, olha, 500 mil novos empregos, tá? Mas que significa que isso é final do ano, isso é sazonal, são empregos temporários. Ou era esperado porque você mudou a metodologia, sabe? É importante você saber a teoria. É importante você saber que não é que o mercado odeia pobre, ou só por isso, que faz com que eles vejam o aumento da inflação como o aumento da taxa de desemprego, ou seja, mais pessoas desempregadas, como um sinal bom e isso pode reduzir os juros. Não. É que é o seguinte, você precisa saber a teoria de por que, que um aumento do desemprego, como um aumento do desemprego afeta a economia, e por que, que eles leem esse aumento de desemprego como outras coisas além de desemprego. E é exatamente esse tipo de raciocínio que eu ensino no meu curso Raio-X do Brasil. O objetivo do curso não é ensinar você repetir, na verdade, o objetivo do curso é desestimular você a ficar repetindo chavões. A Selic sobe, isso faz a bolsa cair, o dólar vai baixar, isso vai entrar capital na bolsa, isso vai equilibrar tudo. Não, 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 não. O objetivo do curso é mostrar, por exemplo, como um banco central trabalha com metas de inflação, com metas de juros, como o comitê interpreta números e como eles entendem que isso afeta as expectativas de inflação e como isso afeta as decisões que eles tomam. Por exemplo, Taylor para a taxa base de juros. Como é o que eles entendem, quais são os proxies da atividade econômica, o desemprego, o crédito, né, o câmbio como cenário externo, né? E o curso é com a teoria liberal, porque é a teoria utilizada, né, neoliberal, que é a economia utilizada, né, o novo keynesianismo, a nova síntese neoclássica é a parte teórica utilizada pelos agentes tomadores de decisão de política pública. Tá? O curso está com 50% de desconto, válido até o final de julho de 2026. Usem o cupom METADE para ter esse 50% de desconto. O curso é compra única, não é compra recorrente. E lá eu digo para vocês que vocês vão sair de lá sabendo economia de fato, mainstream, para entender as decisões de tomada de política pública do Brasil, como essas coisas vêm dos órgãos internacionais e o que esperar disso, né? O que esperar da teoria, quais são as próximas tendências aqui para frente, tá? Mas sabendo a teoria, né? Por exemplo, se o payroll vem forte, o mercado espera que os juros vão se elevar ou se manter elevado por mais tempo. E aí vocês sabem que quando os juros sobe, né? Você teoricamente tem uma baixa do preço das ações, né? Ou seja, da bolsa. Mas, Léo, se você tem uma grande atividade econômica, se você tem mais pessoas trabalhando, mais pessoas recebendo salário, mais aluguéis sendo tomados, mais construtoras fazendo empreendimentos imobiliários, você tem uma maior demanda agregada, isso é bom para as empresas da bolsa, porque elas costumam
elas costumam espelhar a atividade econômica porque elas são grandes players de todas as atividades econômicas normalmente da economia. E quando você tem mais atividade econômica, é esperado que a receita dessas empresas aumentem e, teoricamente, se a receita sobe, teoricamente o lucro tende a acompanhar, a não sei se a empresa é ineficaz. E isso faria com que a bolsa subisse, pelo menos até os juros fazer efeito. Por que isso não ocorre? Primeiro, porque a renda fixa fica mais atraente. Quando você sobe os juros, a pessoa que vai fazer a decisão entre comprar título da dívida, seja americana, seja brasileiro, não importa, e comprar ações, ela vai falar, pô, eu vou comprar um título de 5% ao ano do governo americano, ou eu vou deixar numa ação que eu não tenho certeza quanto tempo, se ela vai me render 5%. Então eu aumento a pressão, por custo de oportunidade, de comprar título da dívida e não comprar ações. Porque se um título seguro, relativamente seguro, o mais seguro possível, né, para a economia, está pagando uma remuneração elevada, o investidor vai exigir um retorno ainda maior da bolsa. Ou seja, a bolsa vai ficar menos atrativa. E se a empresa não passar a lucrar mais imediatamente, as ações vão cair, teoricamente. E também porque uma ação vai valer o valor presente dos lucros futuros esperados, né? É um valuation complicado. E quando os juros sobem, a taxa usada para descontar os lucros também sobe. Assim, os mesmos lucros passam a valer menos hoje por valor presente. E também porque juros maiores também afetam a economia real. O crédito ficando mais caro, as famílias vão adiar compras, teoricamente, principalmente se for uma geladeira, um eletrodoméstico, esse tipo de coisa, ou também construção civil, né? Carros, coisas de maior valor agregado. As vendas passando a diminuir no varejo, no atacado, em montador, nas concessionárias de carros, né, em todas as empresas que são dessas cadeias que precisam de crédito, você tem no mercado americano, no mercado brasileiro, no mercado de trabalho, muitas pessoas nos serviços, no comércio. Então essas pessoas também vão esperar, as pessoas trabalhadoras vão esperar que a sua remuneração diminua, ou eles vão começar a pensar que a empresa está passando por dificuldade, então elas também podem segurar consumo. E os lucros, isso porque os lucros esperados começam a cair, os trabalhadores também começam a achar que eles podem ganhar menos ou ter uma insegurança em relação ao futuro. E isso também tende a segurar consumo. Portanto, os juros maiores pressionam a bolsa tanto por custo de oportunidade, como por aumento de custo de reinvestimentos, como também pelos trabalhadores e pelos consumidores que também são pelos trabalhadores que também são consumidores, percebendo que talvez eles não tenham tanto dinheiro assim no futuro, podem estar esperando um desemprego, algo do tipo. As empresas vão começar a adiar investimentos, o que vai reduzir a demanda por empregos. Os trabalhadores vão começar a adiar compras, como famílias, e os lucros esperados também vão cair num ciclo negativo. Portanto, os juros maiores são um sinal de tentativa de jogar água fria na atividade econômica. Mas por que o payroll americano importa para o Brasil? Porque os mercados são globais. Os títulos públicos dos Estados Unidos funcionam como uma referência para os investidores do mundo inteiro. E se os juros americanos sobem, eles vão fazer a mesma coisa que os americanos fazem com a ação. Pô, por que eu vou pôr dinheiro para comprar ações na bolsa se o governo americano está me pagando 5% ao ano, por exemplo? Tá? E a mesma coisa, por que eu vou emprestar para o governo brasileiro que eu tenho que tirar o dinheiro dos Estados Unidos, transformar em real, correr o risco o risco cambial, né? Se o dólar se desvalorizar se valorizar mais do que eu ganhei de juros dentro do Brasil, acaba que eu perdi todo o valor eu só tive o risco, eu não ganhei esse valor a mais que eu deixei em Selic. E por que eu vou fazer tudo isso se o governo americano está pagando mais? Por mais que no Brasil eu tenha um esperado de 6% em dólar, aqui eu estou ganhando 5%. Então não vale a pena eu jogar esse dinheiro para o Brasil. Isso também pressiona o dólar, porque entra menos dólares no Brasil, teoricamente. E é esperado que o Banco Central vai tentar manter uma diferencial de juros entre o governo americano e o governo brasileiro. Que o Banco Central vai tentar manter um diferencial da economia brasileira com a economia americana, porque o Tesouro também vai tentar manter esse diferencial se for necessário, senão você vai escoar no IPCA+, esse tipo de coisa. Isso já indo pro Tesouro, tá? Mas separando monetário e fiscal. Mas isso também você tem a diferença das curvas longas de juros. Então, quando o investidor americano vem para o Brasil especulativo e compra no Brasil, ele vai preferir comprar nos Estados Unidos. E se os juros americanos sobem e a Selic permanecer a mesma coisa, o diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos diminui. E o Brasil pode ficar menos atraente. Isso não é um problema tão grande para o fiscal, mas isso é um problema para o cambial.
E o dólar mais alto também pode pressionar a inflação, né? E aí também aquela coisa, não importa o quanto aumentou, o importante é a tendência, o choque, a conjuntura. E isso pode reduzir, isso pode dificultar uma redução da Selic. Então, o caminho completo é payroll forte, expectativa de juros maiores, os títulos americanos mais atraentes, a bolsa americana cai, e menor fluxo para países emergentes. E isso pode também ter eventuais efeitos sobre a inflação brasileira. É por isso que uma notícia boa sobre o emprego americano pode ser uma notícia ruim para o Brasil. Porque o mercado tenta antecipar qual vai ser a decisão do Banco Central. E no caso do Brasil, se você também tem um aumento, você tem uma diminuição do desemprego, mesmo com uma Selic alta, mesmo com uma política monetária restritiva, você está mostrando que a economia brasileira às vezes está crescendo além da capacidade. Que você tem um aumento de preços e o Banco Central brasileiro utiliza as metas de juros para fazer metas de inflação, né, como primeira medida para tentar enxugar a liquidez, para tentar fazer a economia crescer dentro do seu tamanho, do seu potencial. Só que a questão é que aí você também tem outro problema, que eu também falo no curso, que é o seguinte: fazer isso durante 30 anos de maneira estrutural, você causa outro problema, que é a ineficiência cada vez maior desse mecanismo dos juros para limitar o crescimento, para limitar a inflação. Por quê? Porque se a economia continua crescendo com juros muito altos, a capacidade de investimento da economia diminui. Uma, pela mesma coisa das ações, que as empresas não vão ter incentivos de investir tanto porque está muito caro os juros, e isso não vai aumentar a capacidade produtiva das empresas. Então as empresas têm cada vez menos espaço para crescer, cada vez menos fronteira produtiva. E isso faz com que qualquer crescimento econômico, qualquer não, mas que um crescimento econômico, mesmo que diminuto, force a margem de lucro das empresas. Então elas vão preferir não aumentar a produção. E isso, durante 30 anos, faz com que o Brasil tenha pouquíssimo espaço de crescimento. E qualquer crescimento econômico, qualquer não, mas um crescimento econômico, mesmo que insignificativo, não significante do ponto de vista do quanto o Brasil precisa, mas já é significativo para aumentar os custos. E isso faz com que o Banco Central queira aumentar ainda mais os juros para manter o crescimento dentro do sustentável, que é cada vez menos, porque o juro já está há muito tempo. Então veja que, através do payroll americano, nós podemos entender como os bancos centrais agem, de forma teórica. E sempre que não acontecer como está nos manuais, as pessoas vão falar, não, é o Black Swan. Não, não é o cisne negro. É apenas que a teoria econômica decorada pelos manuais de finanças é uma parte da teoria em si que é muito mais complexa. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.